A minha história com a fé da infância até o ceticismo. Eu cresci indo para a igreja, cresci numa família evangélica, ou seja, eu herdei a crença de berço. Eu cresci indo para a igreja. Desde muito tempo para cá, as pregações nas igrejas são mais um estilo coach, de performance, onde as pessoas pegam histórias e tentam levar para o dia a dia, dizendo as mesmas coisas. Deus vai te levar à vitória, como levou o Davi com o gigante. Porque, meus irmãos, a história de Moisés, aí conta a historinha igual história em quadrinho, aí vai contando a história de Moisés, de José, e é sempre uma história onde o personagem uma hora se dá mal e depois vem Deus, vem e engrandece ele. Aí ele usa isso para usar, Deus vai te dar a vitória. É sempre mensagem que vai dar um estilo coach para te ajudar. Só que essa não é a mensagem da cruz, né? Não é a mensagem de Jesus que disse: vocês vão ser perseguidos, vocês serão odiados. Essa galera religiosa aí, vocês estão fodidos. Então assim, quando as pessoas vão pro culto, elas vão para cumprir horário, para sentar no banco e ouvir o pastor groselhar lá. Eu quero dizer com isso tudo que até os meus 18 anos eu nunca ouvi sobre Jesus. Eu estou contando a minha história e separando em etapas. Então até os meus 18 anos eu fui para a igreja. Não era nem uma coisa tipo assim, vamos Iago, não, já era algo normal. Vamos. Eu não me lembro de ter tido alguma briga, alguma coisa que eu falei, não quero. Não, mas você tem que ir. Eu não lembro de nenhum episódio do tipo. Até porque quem me criou foi minha avó. Meus pais são separados desde pequeno. E quem mais ia para a igreja era a família do meu pai. Meu pai, minha madrasta. Então toda vez que eu ia para casa do meu pai, num fim de semana, a gente ia para a igreja. Então eu não vivia num lar fundamentalista, que é a igreja o tempo inteiro. Mas sempre cresci indo para a igreja e ouvindo sobre Deus, Jesus, a Bíblia, e os humilhados serão exaltados. Então eu nunca ouvi sobre Jesus, nenhum parente familiar meu. Vamos abrir a Bíblia aqui, tá bom? Pra gente ler a Bíblia, ouvir sobre Jesus. Nunca na minha vida isso aconteceu. Eu era aquela pessoa que a família dizia assim: quando alguém te perguntar qual é a sua religião, você diz que é evangélico. Aí eu dizia que eu era evangélico. Eu só sabia duas coisas: que Jesus morreu na cruz por mim e que Deus é amor. Eu só sabia isso, mais nada. Eu tinha 18 anos e eu nunca tinha lido a história de Jesus. Imagina você ir para a igreja a vida inteira, até os seus 18 anos, e você não saber a história de Jesus. Cara, eu acho isso humilhante. Justamente porque as mensagens de Jesus, de dê comida aos pobres, dê de comer a quem tem fome, seja manso e humilde, o desapego aos bens materiais e à riqueza, que o rico não entra no reino dos céus. Normalmente eles só pegavam partes que Jesus falava de inferno e que aquele que não crê já está condenado. Então assim, eles pegam partes que vão amaciar o ego das pessoas, que vão dar um culto de vitória, falar contra o pecado, que o povo fica lá, é isso aí, fala mesmo. Um bando de hipócrita que peca também, mas gosta de ver apontando o pecado dos outros. Mas a parte de consciência, de luz interior de Jesus, não tinha. Enfim, eu cresci indo para a igreja e sem saber a história de Jesus. Aí, o que aconteceu? Acabou as aulas, 18 anos, final de 2018, Bolsonaro e Lula. E uma coisa boa a se comentar, não sei se é boa, né? É que como eu ainda era evangélico, eu dizia que acreditava na Bíblia, mesmo sem nunca ter lido ela, no ano de 2018 foi o ano do debate, foi o ano em que eu ali estava criando as minhas opiniões, mas sempre com base na minha fé, na Bíblia. Então eu chegava a debater no Facebook contra feministas. Juro pra você, eu botava lá, aborto é assassinato. Mude minha opinião. E tava lá, eu discutindo com 6 feministas. Tipo assim, nessa parte eu era bem chato. Enfim, né? Crente. Aí, no final de 2018, eu fui convidado para ir para uma igreja. Essa igreja era perto da minha casa. Tô indo para a escola, eu estudava de noite. Chega um carinha e fala assim: sabia que Deus tem um plano, um propósito para sua vida? Eu não sei o que eu respondi, mas aí ele pediu meu número, eu dei o meu número. Aí beleza, eu não queria ir. Eu era um crente, eu era um evangélico, mas eu não queria ir para a igreja. Ele me chamou, mandou mensagem, aí, beleza, fui. Cara, eu gostei muito da igreja. Antes de falar o que eu passei na igreja, acho bom ressaltar que naquela época eu não tinha muitos amigos. Eu era uma pessoa bem solitária, e como eu era muito solitário, o meu refúgio era a escola. Eu dormia muito tarde, acordava tarde, para poder a hora passar o máximo possível, para chegar na hora de ir para a escola e ver uns colegas para se enturmar, para brincar, para zoar. Eu saía da escola e ia para uma praça para ficar ainda papeando, para depois ir para casa. Eu era bastante solitário. Depois que acabou a escola, acabou isso, né? Aí acabou a escola, os amigos iriam se afastar.
né? Aí, o que eu vou fazer? Qual rumo eu vou tomar na vida? E agora? Faculdade, trabalho, como é que vai ser? Voltando para a igreja. E lá foi bom demais, foi muito bom. Até hoje, eu digo, até hoje, foram os 6 melhores meses da minha vida. Porque eu fui muito bem acolhido, né? Quando chega alguém novo, não sei se é marketing, se é o jeito deles, se é sincero ou não, mas eles me acolheram muito bem, me abraçaram, me ensinaram. Como eu faço aniversário em março, então com quase 19 anos que eu fui aprender que as palavras na Bíblia escritos em vermelho é as palavras de Jesus. Nem eu sabia. O carinha que me evangelizou, ele me deu a Bíblia dele. Então assim, foram coisas muito da hora que fizeram comigo e que me fizeram muito bem. E um diferencial, nessa igreja falava sobre Jesus. Eles prezavam muito pela mensagem da graça, pela mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. Lá também tinha umas crenças diferentes que eu nunca tinha ouvido falar, e eu fui na onda, né? Fui estudando e fui na onda. Mas enfim, a gente vai chegar lá nesse lance de crença. Mas lá, pela primeira vez, eu ouvi sobre a história de Jesus. Aí eu ganhei novos amigos, eu ganhei um lar, eu ganhei um pai espiritual, eu ganhei uma família. Me chamaram para jogar um futebol, me chamaram para comer um lanche. Tinha as reuniões, as células, a gente ficava em comunhão, a gente abraçava todo mundo. Era maravilhoso. Aí eu ia para a igreja, aí o pastor falava assim: pare de pedir as coisas para Deus, pergunte para Ele o que Ele quer para você. E eu fui na onda, é isso aí, Deus. Mas aí eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? Eu estava sendo, né, moldado para se entregar, para, né, virar cadelinha mesmo da religião. Não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu quero fazer, as minhas vontades, não, é a vontade de Deus, é o que Ele quer para mim. Deus é o destruidor de sonhos. Agora caguei para minha vida, caguei para os meus sonhos. Agora é o que Deus quer para mim. Um mês depois, mais ou menos, no dia 21 para o dia 22 de dezembro de 2018, eu tive uma experiência espiritual, eu tive aquele que as pessoas chamam de encontro com Deus. Ali mudou a minha vida, ali eu despertei para a vida religiosa, porque supostamente Deus falou comigo. O que aconteceu? No dia 21 para o dia 22 de dezembro de 2018, teve um culto especial. Nesse culto especial, chamava de culto da unção. Nesse culto, era uma palavra bem evangelística, bem sobre graça, o amor de Deus. A maioria das pessoas ali naquela igreja era jovem. Aí no final desse culto, teve a oração. Tinha o pastor e a pastora e tinha os líderes, que eram tipo assim, casais mais velhos, da confiança do pastor e da pastora, que liderava, né, os grupos. A igreja era dividida em grupos, né? Era o grupo do jovem, era dividido em cores. Equipe preta, equipe rosa, equipe azul, equipe laranja, que é para mais fácil administrar, entendeu? Aí cada casal de líderes ficava responsável por uma equipe. Aí fizeram 3 filas, né? Um no corredor do meio, um no corredor daqui, outro daqui, para as pessoas, para os jovens serem orados. Chegou na minha vez, eu não fui orado. Deus falou comigo. Então eu fechei os meus olhos, aí a moça, ela começou a falar em línguas e depois traduzir o que ela estava falando. E ela estava falando como se fosse Deus. E o pastor já estava me moldando e me jogando para esse caminho de me entregar e ficar suscetível a acreditar em qualquer coisa que eles dissessem sobre mim. Dissessem, tá certo? Eu fechei os meus olhos, a mulher, ribiribiribarabiru. Aí, traduzia, né? Aí, o que eu lembro desse dia foi assim, como se fosse Deus falando, né? Eu falei de você para sua família e eles não acreditaram. Eu programei esse dia porque eu sou o teu Deus. E no meio ela tava falando biribiribiribiribi. Falou outras coisas que eu não me lembro, mas essa parte eu foquei muito bem. Ali, meu irmão, eu já estava chorando e chorando muito. E eu estava chorando muito. Eu não lembro quando foi que eu comecei. Quando eu fui ver, eu já estava chorando. Eu acreditei muito. E hoje eu analiso assim, pô, velho, essas frases é loucura. Eu falei para sua família e eles não acreditaram. Dá um ar de, nossa, minha família não acreditou em mim, então Deus tem planos maiores na minha vida, hein? Deus, ele faz coisas grandiosas. Eu programei esse dia porque eu sou o seu Deus. Tipo assim, mano, quando você acredita mesmo nisso, isso te muda. Véio. Então, eu acreditei que ali era o próprio Deus falando comigo. E isso me mudou. Assim, pelo que eu me lembro, eu sempre falei a mesma coisa. Eu fiquei 1 hora
parado, sentado na cadeira com o celular na mão. Eu fiquei 1 hora parado. Isso parece meio estranho, mas foi o que eu me lembro. Eu olhei pro relógio, era tal hora quando eu cheguei, e eu fiquei pensando naquilo, falei, mano, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quando eu fui lá de novo, passou 1 hora. A partir dali, foi Bíblia, 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 Jesus. Teve uma madrugada que eu li um livro inteiro da Bíblia, que foi o livro de Marcos, que tem 16 capítulos. Vou pular um pouco agora as partes. Agora vamos falar um pouco sobre as crenças. Lá tinha umas crenças diferentes do que eu sempre ouvi. Só que esse lance de hiperfoco pegou, né? A minha vida era Cristo, a minha vida era Bíblia, a minha vida era igreja. Então eu fui lá muitas vezes para limpar, trouxa, dei dízimo, dei oferta, enfim. Só que aí eu nunca deixei de questionar, de procurar, de estudar. Sempre fui muito honesto e sério em relação à minha consciência. Se algo não faz mais sentido, agora lascou, agora vamos para outro. Aí eu comecei a estudar a doutrina dessa igreja onde eu estava, mas eu também comecei a estudar outras doutrinas. Aí eu fui apresentado ao calvinismo. À primeira vista eu fiquei bem perturbado. Eu dei de cara com uma crença que diz que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para o inferno. E eu tô onde? Será que eu tô salvo ou eu fui escolhido para o inferno? Como é que é isso? Enfim, depois eu fui aprendendo, né? Mas no início foi bem perturbador. Só que aí eu comecei a estudar e a me converter ao calvinismo, às crenças calvinistas. E tinha um garoto nessa igreja que era da mesma equipe que eu, o mesmo grupo, e ele já ensinava as pessoas. As pessoas, quando tinham alguma dúvida, iam até ele para perguntar. Aí eu comecei a fazer amizade, tudo mais, fazer algumas perguntas. Aí eu comecei a falar, cara, olha que doideira. Aí eu comecei a apresentar para ele essa nova crença, essa crença diferente da visão da igreja. E aí eu acabei virando assim um mentor dele, porque eu aprendi com outras pessoas e comecei a ensinar para ele. As justificativas, as respostas que eu tinha do porquê eu acreditava agora diferente e que tinha base bíblica, eu ia explicando para ele, aí ele começava agora a me perguntar o que eu achava de tal versículo. E aquilo fez tão sentido para ele que ele agora veio na minha, agora ele estava crendo da mesma forma que eu. Aí nesse meu termo eu já estava ensinando nas células. Eu não era ainda um líder de célula, mas eu estava tipo assim, treinamento. Ó, você vai lá para ensinar para nós ver, né? Você tem que crescer. Aí eu já estava ensinando nas células. Mas aí eu falei para esse amigo assim, não fala para ninguém. Se você falar para os líderes, se você falar para o pastor, vai dar merda. Aí o vagabundo fez o quê? Ele foi lá e falou. Aí, meu irmão, puta merda. Aí uma das crenças, né, do calvinismo é que Jesus não morreu por todos. Aí a minha líder, né, chegou para mim lá na igreja e falou assim, você acredita que Jesus não morreu por todos? Eu falei, deixa isso pra lá, velho. Não tem necessidade para falar isso não, deixa pra lá. Aí ela olhou para mim e falou assim, não vou te subir a líder de célula se você continuar com esse pensamento. Ou seja, pense como eu, se você quiser ficar de boa aqui. Então assim, já começou ali a perseguição. Eu não ia ter paz naquele lugar se eu não pensasse como eles. E eu não tinha nenhum problema em ensinar a visão da igreja. Mas querer tirar a minha liberdade, aí complicou. Beleza, esse episódio com ela acabou ali. Aí, quando foi com o líder, que foi o marido dela, me chamou, a gente estava fazendo, eu não lembro se era célula ou se era evangelismo, mas acabamos na casa dele, né? Aí fui lá, aí ele falou, e esse negócio aí que você tá falando aí, que parada é essa? Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. Aí ele já pegou a Bíblia na mão, falei, beleza. Aí eu comecei a explicar por que eu acreditava em outra crença, por que eu acreditava diferente, mostrava versículos. Aí ele me interrompia dizendo, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, não tô falando disso, tô falando disso. Aí ele, não, mas isso aqui, eu falei, não, mas tá escrito. Ao ponto dele não conseguir me responder, né, e levantar a mão para mim, gritar e me chamando de burro. Gritou me chamando de burro. Então assim, ele quase me agrediu. E eu já tinha ouvido histórias, né, do pessoal de lá, da própria pessoa, que ele bateu, o líder, bateu num discípulo, num menino lá, bateu. Menino que eu digo, não estou dizendo, o pior é que ele era menor de idade. E eu ouvi do menino, e ele falou, cara, mas eu merecia mesmo, eu merecia. Tipo assim, loucura, velho. Depois que a gente sai e tudo mais, que a gente percebe essas coisas. Ele levantou a mão, gritou comigo, me chamando de burro, porque eu não sabia
defender a própria crença e não sabia me responder. Pegou a Bíblia, mas não conseguiu usar ela para me responder. Depois dali passou pouco tempo e ali eu conheci uma menina no evangelismo que eu fiz. E esse amigo, a gente saiu junto, a gente saiu dos grupos da igreja e da igreja dia 25 de dezembro, no Natal de 2019. Era 3 da manhã e a gente saiu todo mundo juntinho. Eu saí primeiro e depois os dois saíram logo depois de mim. A gente percebeu que a gente ali não ia ser respeitado e iria ficar travado. A gente queria ensinar, a gente queria, sabe, crescer na igreja, digamos assim. Mas ali a gente ia ficar empacado, ninguém ia respeitar a gente, ia ficar de burburinho, fofoquinha. Então a gente achou melhor sair. Ali eu ainda era, obviamente, um cristão fundamentalista. Eu acreditava que mulher não poderia ser pastora, que a mulher tinha que ser submissa, que homossexualidade era pecado. E eu pensava que feminismo estava manchado, que é capitalismo na veia, comunismo jamais. Esquerda? Esquerda não, direita, conservador. Foi por isso que eu defendi o Bolsonaro. Infelizmente, em 2018, não votei, mas eu apoiei, eu estava ali apoiando, né? Porque eu era um crente, fundamentalista, conservador. E, enfim, né, velho? Mas aí, continuei com esse namoro por mais um ano e acabou. E, ao mesmo tempo, esse meu amigo, ele me abandonou praticamente, virou as costas e foi embora. Por quê? Porque eu assisti a pregação, sabe, para quem lembra, né, a pregação do Ed Renekiewicz sobre atualizar a Bíblia. Essa pregação ficou mais conhecida como atualizar a Bíblia. Ali, acabou, velho. Acabou meu fundamentalismo religioso. Eu consigo falar agora facilmente, com a boca cheia, o Ed Renekiewicz, com aquela pregação, abriu a minha mente e destruiu qualquer resquício de fundamentalismo religioso na minha cabeça. Depois dali, eu me tornei um cristão progressista. E foi a partir dali que eu comecei a ter orgulho, né, da minha postura de cristão. Foi ali que eu comecei a olhar mais para as pessoas, para as questões sociais, para as pessoas com fome, pessoas que vivem na rua. Foi ali que eu comecei a prestar atenção, pelo menos, nas coisas boas de Jesus. Existem mensagens e falas de Jesus que são muito bonitas e aquilo ali moldou uma pessoa muito boa em mim. Eu tenho muito orgulho, né, da utilidade que a religião, que o cristianismo ou que a imagem de Jesus teve em minha pessoa naquela época. Aí quando eu assisti essa pregação do Ed Renekiewicz e mudei de pensamento, eu assisti outra pregação dele que se chama Sã Doutrina, Ed Renekiewicz, Sã Doutrina. Essa pregação também mudou a minha mente e eu fui comunicar com ele. Vão lá e assistam. Mas essa pregação, só para contextualizar, ela resumidamente, o que eu fui falar com meu amigo, cara, a verdade é uma pessoa. Não é sobre crenças, não é sobre eu tô certo e você tá errado. A verdade é uma pessoa, é Jesus. O resto é uma possível leitura da verdade. Eu falar para o outro irmão, que também acredita em Jesus, que somos filhos de Deus, eu chegar para o outro e falar, você tá errado, eu que tô certo. A minha leitura que é a verdade, a sua é a mentira. Você é o herege, você é o... Entendeu? Tipo assim, não é muito da hora esse bagulho. Então assim, vamos parar de brigar, vamos parar com essa postura de ódio, de julgamento, de criar muros, dizer que eu tô certo e você tá errado, e vamos olhar para Jesus. Aí ele achou muito estranho, eu falei pessoalmente com ele achou muito estranho. Aí ele começou a falar que eu estava relativizando a verdade. Porque ele estava muito duro nessa questão, ele estava com a consciência muito cauterizada, né? Quando ele conversava comigo, a gente prestava atenção nas pregações de pessoas que tinham bastante conhecimento e ele falava assim, pô, velho, lá, o que adianta? Ler tantos livros, dar tantas palestras, é tão inteligente, mas ele crê errado, ele prega errado, só porque o cara não acreditava na mesma crença que a gente. Então eu achava isso assim, feio, tá ligado? Aí o que aconteceu? Ele permaneceu no calvinismo e eu saí do calvinismo. Não importava mais a crença, o que importava era Jesus. Por isso que eu tenho muito orgulho dos 2 últimos anos de cristão que eu fui, porque eu parei de focar nessas besteiras e comecei a focar em viver como Jesus vivia, né? Os ensinamentos bons dele. Aí esse meu amigo me abandonou, virou as costas. Aí eu perdi um relacionamento e perdi o único amigo que eu tinha.
Depois disso eu vim morar com a minha mãe. Eu morava com a minha avó, vim morar com a minha mãe, ela morava sozinha, aí eu vim fazer companhia para ela. Aí nisso eu fiquei bastante tempo indo para as igrejas, visitando, mas depois eu parei, porque esse lance do Bolsonaro nas igrejas começava toda hora esse negócio de gay e de comunismo, e de petista e de esquerdista. Aí é complicado. Aí eu só tava mesmo assistindo pregações em casa, online. Aí como cristão progressista, com o tempo, eu parei de acreditar que a homossexualidade era pecado. Eu deixei de demonizar o comunismo, comecei a estudar o comunismo. Eu deixei de ser de direita, fui pro lado da esquerda. Esse lance de ter filhos, eu já larguei de mão, não quero mais ter filho. Então assim, eu tava num lado bem extremo e eu fui pro outro. Aí o que acontece? Eu passei por muitas mudanças nesse tempo. Eu era um evangélico de herança familiar, aí eu me converti, virei um crente, aí depois eu virei um cristão calvinista, fundamentalista. Depois eu fui um cristão progressista. Aí teve muitas mudanças de crença. Eu fui migrando estágios de crente, fui amadurecendo, fui estudando, questionando as crenças e pulando de crença em crença. Eu passei por muitas mudanças, então não foi difícil eu virar ateu depois. Aí, como eu fui estudar o comunismo, eu dei de cara com o materialismo. Aí, meu irmão, a minha confiança nas crenças foi caindo e as minhas expectativas das evidências, de procurar os fatos e tudo mais, foi subindo. Então eu comecei a ir nessa onda materialista. Precisa ter uma explicação, precisa ter fatos, precisa ter evidências. Não pode ser idealista. Então ali começou o meu questionamento. As crenças comuns foram se desfazendo da minha cabeça. Eu cheguei ao ponto, eu não sei nem se é possível ou se faz sentido hoje, né, pensando com a cabeça de ateu. Mas eu era um cristão que não acreditava em Adão e Eva, eu era um cristão que não acreditava em inferno, eu era um cristão que não acreditava no diabo, então me sobrou o quê? Eu não era cristão que acreditava no dilúvio, né, no mar vermelho abrindo, entendeu? Então assim, me restou o quê? Eu estava empurrando o meu cristianismo com base num molde de Jesus que eu mesmo comecei a criar. Eu me apeguei tanto ao personagem de Jesus na minha vida, como uma referência, como um exemplo de pessoa para se seguir, que eu comecei a empurrar com a barriga. Eu comecei a ouvir também o agnóstico Eduardo Marinho. Ele abriu muito a minha mente. Tipo assim, ele falava, pô, velho, você acha mesmo que você está em contato com Deus Supremo? A gente não entende nem o universo, vai entender o Deus Supremo do universo. É muita arrogância você falar, Deus falou comigo. Velho, Deus é um conceito muito grande para o ser humano. Não tem condição. O Criador do universo, a energia suprema do universo, esse universo que tem bilhões de galáxias, que a gente está numa galáxia dessas, das menores. A Via Láctea, aquela galáxia que é o conjunto das estrelas que o Sol pertence, é uma das galáxias mais simples. Tem só 100 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela anã, insignificante. É uma das menores. 90%, mais de 90% das estrelas são maiores do que o Sol. Sistemas planetários com centenas de planetas, muito maiores do que Júpiter, que é o maior planeta daqui. Milhares de planetas, estrelas supernovas, milhares de vezes maiores do que o Sol. Isso se estende pelo universo inteiro, cara. Aí eu tenho a pretensão de estar em contato com o Criador dessas dimensões todas. Tem 200 bilhões de galáxias contadas, cara. Algumas maiores. As cifras astronômicas deixam muito claro que o ser humano não é nada, cara. A gente habita uma poeira cósmica em torno de uma estrela insignificante, na periferia de uma galáxia das menores. E aqui a gente já está em contato com o ser supremo do universo que dá um carro de presente, que premia enchendo seu rabo de dinheiro, ou te castiga te mandando pro inferno, deixando você na miséria, te dando uma doença. Tá bom, cara. É o jardim da infância, tem que respeitar. Porque existem pessoas que não têm condição de formar seu próprio código de conduta. Não tem nível de consciência. Então ela tem que pegar uma religião. A religião vai dizer para ela, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer o mal ao outro. Sabe? Dá o princípio, olha, faz o bem, você vai ser premiado. Faz o mal não, você vai ser castigado. Então você aprende a fazer o bem por interesse e evitar fazer o mal por medo. Ele foi também abrindo muito a minha mente, mas para chegar ao ponto de deixar de acreditar, foi um processo de reflexão bastante intenso. Porque comigo as coisas costumam acontecer bem rápido, essas mudanças de pensamento. Justamente porque são muito intensas. O meu hiperfoco foca somente naquilo
então acaba acontecendo de maneira mais rápida do que o comum. Aí eu comecei a repetir uma coisa que eu aprendi com o Eduardo Marinho. Ele dizia: não importa o que você acredita, importa o que você faz. O que você acredita pode mudar, o que você fez está feito. Pô, isso pegou muito da minha vida e eu repeti muito isso e se tornou um mantra na minha vida. Então, com o tempo, a crença começou a ficar ofuscada, desaparecendo. Aí a expectativa de evidências e, né, fatos começou a crescer na minha mente. Aí, como eu deixei de acreditar nas histórias da Bíblia, como fábulas, como só histórias, eu levei para Jesus. E assim, penso eu, o centro do cristianismo, a crença central é a ressurreição de Jesus. Como Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A base também da salvação, de, né, ser salvo, ir para o céu ou ir para a eternidade com Deus, é a justificação, é a salvação. E para isso, para você ser salvo, segundo a Bíblia, né, no Novo Testamento, Paulo dizendo, é a fé que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Aí eu me perguntei: Iago, eu fiz assim mesmo, Iago, você acredita que que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? E eu respondi: não. Porque não tem base, não tem como provar. Como é que é crença, não dá para confiar em crença. Uma coisa é um fato, né? Não precisa acreditar em fato, é fato, tá ali. É conhecimento, a gente sabe. Não tem como negar, não tem como rejeitar. É fato. Agora, crença, não dá para confiar. Aí ali eu comecei a buscar motivos para acreditar em Deus e não achei nenhum. Aí ali eu fiz o meu primeiro questionamento, bem agnóstico, né? Que é: não dá para saber se Deus existe. É um raciocínio bem didático. Não dá para saber se Deus existe. A maioria das pessoas acreditam em Deus, mas nenhuma delas sabem. Dá para saber que Deus existe? Não dá. Então por que eu aposto no sim? Esse foi o meu questionamento. E ali eu deixei de acreditar, eu deixei de confiar na veracidade, na verdade. É só uma crença. Aí a partir dali veio outros questionamentos, né? Até hoje, e continuo, até hoje eu não vi um argumento minimamente plausível para a existência de Deus. Nada que eu diga, pô, agora você tem um ponto. Nada. Pode colocar qualquer crente aí, cristão, mestre em teologia. Até hoje eu só vi falando besteira, dando justificativas péssimas para perguntas ateístas, tipo o Rodrigo Silva: por que Deus não aparece para todo mundo? Ah, porque se ele aparecer, ele é tão glorioso que ele vai te fulminar. Essa é a tua resposta? Aí vem o Iago Martins, mestre em teologia. Eu perguntei zoando, né? Por que Deus fez o mosquito? Aí ele respondeu: o mosquito era parte da natureza de Deus, da criação, mas aí com o pecado virou um mosquito capeta que fica picando a gente. Tipo assim, olha isso, mano. Como é que você vai respeitar intelectualmente alguém que acredita nisso? O mosquito era bom, aí veio o pecado no mundo, o mosquito ficou essa merda. Então, assim, a fé limita muito as pessoas e quando ela se coloca nesse lugar de dar as respostas, só vem resposta ruim. Então, até hoje eu não vi nenhuma resposta minimamente plausível para a existência de Deus. E depois disso, tudo que você acreditava, você percebe que é tudo manipulação e controle mental, para você ter medo, sentir culpa, para você querer ir para o céu, você tem medo da morte. E mais do que medo da morte, você tem medo de ir para o inferno. Então, assim, tudo depois a gente vai compreendendo que é, né, um sistema religioso que te aprisiona, que te deixa escravizado, molda você para ser abestalhado, emburrecido, fazer parte do rebanho, ir para onde todo mundo está indo, acreditar no que todo mundo está acreditando, confiar no pastor, dar dinheiro para ele, porque você vai ter aflição nessa vida mesmo e Deus vai te honrar. E dê o dízimo que Deus vai devolver em dobro. Enfim, né, eu não preciso explicar isso aqui para vocês. E como o cristianismo fez parte da minha vida, fez parte do meu hiperfoco no momento onde eu estava no desenvolvimento aqui, foram momentos bastante importantes e felizes na minha vida, onde moldou muito o meu caráter. Jesus foi o ser principal de referência na minha vida para me tornar alguém melhor. Eu não posso negar isso. Uma coisa que eu gosto nas religiões é essa ideia de luz interior, que pro lado de cá a gente fala mais sobre uma consciência iluminada, que gira em torno do autoconhecimento. Então, assim, foi muito importante na minha vida, marcou a minha história
E acabou que eu falo disso até hoje. E não preciso muito dizer o porquê, né? Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que está presa, tem muita gente que não consegue enxergar, e às vezes eu falando algo pode ajudar essa pessoa a se libertar da religião, do sistema religioso, desse controle. O que tem acontecido, né? E não só comigo, muitos criadores de conteúdo fazem isso, fazem um trabalho bem bom, e muitas pessoas dizem, né, que esse conteúdo é bom, é importante, é necessário e que ajuda muitas pessoas. E desde então, tamo aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo aqui exclusivo para o Apoia-se, para vocês que estão ajudando. Valeu, tamo junto.